acho que foi o Jean Guerre que comentou a coisa do contraste, né? Mestre do alto contraste, ele colocou aqui. E eu vejo muito isso nas suas obras mesmo, né? É proposital, uma coisa que sai natural de você, assim, quando você viu, você já trabalhou, já tem bastante, um monte de nanquim nas suas páginas. Cara, não, até acho que como professor eu tento explicar algumas coisas, que justamente assim, estilo é um negócio que meio que você não escolhe muito, né? Mas ele é uma mistura de coisas que saem natural para você, do jeito que você desenha, das coisas que você gosta de fazer, né? Então acho que tudo isso mistura na hora de sair o seu, assim. Então, assim, mais ou menos sai naturalmente para mim. Acho que por causa de todos esses caras que eu falei que eu gosto pra caramba, né? Que sempre vão. O Quitely talvez o menos de todos, mas todos esses outros caras que eu falei, eles usam bastante esse lance de contraste com bastante preto e branco, assim, né? Então, verdade. Eu gosto muito de quadrinho em preto e branco, então ler coisa europeia, ler coisa, sabe, italiana, tipo, que nem é colorida, ou ver muito dos originais em preto e branco, dos artistas que publicam colorido depois, que eu curto muito essa parte de ver o alto contraste da página mesmo. Eu acho que é um negócio que aí acaba transparecendo no meu desenho por causa disso. Achar o estilo, muitas vezes é uma busca de uma vida inteira, né, Creed? Quantos artistas aí que ficam nessa meio mutantes, assim, é difícil demais, cara. Tanto que os conseguem, a gente lembra fácil, viram referências, né? Mas é algo muito difícil. Com certeza. Né? Com certeza. Não, e tem sempre algum detalhe, né? A gente pega os artistas que conseguiram inovar de alguma forma e deixar sua estampa, você consegue detectar muito bem quem é aquela pessoa, né? E aí uma coisa interessante é justamente isso que você falou, né? Teve pessoas que sempre começam copiando alguém. O próprio Romita Júnior, uma vez, numa CCXP, ele falou, né? Eu comecei emulando meu pai. Então, por muito tempo, o caminho que eu seguia era o do meu pai. De repente, rolou um descolamento, que aí aquela cara que você pega e fala, isso aqui é do Romitinha. E é natural, justamente, né? Começou copiando e hoje é um dos artistas mais reconhecíveis que tem, assim, qualquer coisa que você vê dele é a cara dele. Isso é verdade. Ame ou odeio. Você pega o Demolidor Ano 1, exato, o Demolidor Ano 1 tem uma pegada diferente do que ele faz depois lá, né? Que é muito bom. Ô, Bruno, queria saber o seguinte, e aí, a sua experiência, uma coisa é você estar desenhando. Em certo momento, você começa a ensinar. Esse processo de ensinar foi natural para você ou você teve que se preparar pedagogicamente para isso? Cara, então, voltando na história que eu estava contando, eu, depois de fazer aula com o Marcelo há alguns anos, né, de, tipo, seguir, tipo, meio que terminar o curso e continuar fazendo aula com ele para continuar me aprimorando, sei lá. Na verdade, ele parou de dar aula nessa escola que eu estudava com ele, ele ia parar de dar aula nessa escola e ia para uma outra. Então, eu saí e fui para essa outra escola onde ele ia começar a dar aula também, para continuar fazendo aula com ele, assim. Que aí foi na Pandora, na época que a Pandora abriu como comic shop, né? E quando eles viraram escola, um dos caras que estava dando aula lá era o Marcelo. Aí eu fui fazer aula com ele lá, e alguns anos depois de continuar fazendo a aula, ele me convidou. Ele dava aula em tipo, várias turmas, ele ia ter que desistir de alguns horários por causa de outros trabalhos, do trabalho dele como desenhista mesmo, e me convidou, eu que era aluno dele, para tipo, assumir essas turmas. Que legal. Então, assim, eu comecei a dar aula por causa do Marcelo também. E aí foi alguns meses que a gente combinou, de tipo assim, de eu ter que ir em todas as aulas dele da semana para eu, tipo assim, conhecer os alunos e meio que pegar macete de dar aula mesmo. Então fiquei meio que num período de treino, assim, e aí para assumir essas turmas depois. Então foi meio que esse o caminho, assim. Eu sempre tive esse lado meio nerd de gostar de estudar, de gostar de aprender coisa mesmo, então acho que juntou, porque ensinar, além de ter o contraponto, né, de você poder passar isso para as outras pessoas, é um jeito muito bom de aprender também. Com certeza. Então foi isso, cara. Eu era novo também. Eu comecei com 17 para 18 anos quando a gente começou, quando ele precisou dessa, tipo assim, quando rolou esse lance dele ter que desistir dessas turmas e de me convidar para dar aula junto. E assim foi, cara. Foi assim que eu comecei.